A disciplina dos memes é a nova Inquisição. Eu sou Andrés Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Meu amigo ouvinte, meu caro, você que me ouve, esse é um Oliver Talk, tiro curto, drop, daquele rapidinho, mas com um tema importantíssimo, essencial, necessário, e vai ter alguma teoria por trás dele também, não será meramente informativo ou coisa que o valha. Nunca esquecendo de destacar que recomendamos fortemente a todos que assinem o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. É o seguinte, minha gente, a proposta hoje é falar um pouco sobre memes, né? Essa coisa aí que tá tão em alta e que tá gerando tanta controvérsia e que certamente o tema da CPMI das fake news não se reduz a memes, evidentemente, embora toque e mexa diretamente com os memes. Envolve essa questão, não se reduz a ela, mas a envolve certamente. E eu queria começar dizendo uma coisa muito importante, e eu acho que eu nunca disse isso em nenhum podcast, embora seja uma coisa que eu já poderia ter dito. É muito comum na minha experiência, então para quem não sabe ou não lembra, eu sou professor de ensino médio. Então, ou seja, eu lido com adolescentes numa frequência basicamente diária e numa quantidade estendida, né, grande de adolescentes. Não é um número restrito. É uma coisa da ordem de 400, 500 por ano. E uma experiência que eu tenho tido nos últimos anos, os poucos, claro que os adolescentes mais antenados no mundo da política são poucos. Mas desse universo de poucos que são antenados no mundo da política, várias vezes eu já fui abordado por esses alunos com memes. Professor, você viu esse meme? Professor, você viu tal coisa? Desse universo da internet, do meme, do YouTube. E eu não vi, embora tenha muitos alunos nesse universo mais restrito, que são de fato bons, né, interessados, estudiosos, bons estudantes, nenhum ou quase nenhum me abordou falando: professor, olha esse trecho de Platão que eu estava lendo sobre a teoria política da República. Isso nunca aconteceu. Então olha só que interessante, né? O adolescente, o pouco desse universo de adolescentes que está interagindo com o mundo da política, não está acessando diretamente e inicialmente pela via clássica, que seria a via que as pessoas imaginariam que seria o acesso devido. Alguns até posteriormente me pedem recomendações e coisas do tipo, mas o que eu estou querendo dizer é, muitas vezes, para o adolescente hoje, antenado, conectado do celular, da rede social, o primeiro meio de acesso dele à política é o meme. E isto não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Porque o sujeito vai estar... Muitos memes trabalham com conceitos. Né? Óbvio que você não vai aprender, entender e dar aula daquele conceito absorvendo-o apenas via memes. Mas às vezes o primeiro contato, a primeira descoberta de algum tema, conceito, sujeito relacionado ao universo da política, às vezes até da política clássica, da ciência política, será pela via do meme. Isso é uma coisa interessante da gente pensar e abordar. Então, essa molecada dessa geração que está aí, que tem, em grande maioria, está estragada, mas os poucos que não estão muito antenados nesse universo dos memes e precisam ser alimentados com isso, e nós precisamos ainda nos aprofundar no entendimento dessa coisa. Existe uma frase que foi recomendada a mim hoje pelo Luciano para tratar desse podcast, postada pelo Left Dex no Twitter, em que ele diz o seguinte: os bardos modernos são os memeiros. Eles podem eternizar suas vitórias ou espalhar as suas derrotas. Então não posso me furtar aqui de pensar que a avalanche e a onda política que a gente tem experimentado nos últimos anos, principalmente desde Brexit, Trump, etc., nada disso teria sido experimentado ou teria sido experimentado do jeito que foi sem a internet,
sem os memes, sem aquela molecada de rede social, de Twitter, que fica fazendo meme, compartilhando e nós ficamos replicando. Eu não sou um produtor de memes, mas eu sou um replicador de memes. E aí eu queria dizer, a palavra replicador não pode ser encarada ou entendida aqui como uma coisa meramente casuística. Por quê? Eu não tenho certeza se a origem disso é, por incrível que pareça, Richard Dawkins, né? O cientista, né? O biólogo, evolucionista, neo-ateu. Provavelmente quem conhece o Richard Dawkins ou conhece por causa da sua militância ateísta. Mas há bastante tempo atrás, né, ele publicou na década de 70 um livro chamado O Gene Egoísta. É um livro famoso, talvez provavelmente o mais famoso dele. E lá aparece a ideia do meme. Né? Então, e o que o Richard Dawkins está dizendo? Que o meme é o gene da cultura. Olha só a coisa interessante, né? Então, tal o que o gene é para a genética, para a transmissão de significado, de informação, o meme é para a cultura. Claro que quando ele propôs isso, ele propôs apenas enquanto uma analogia, né? Para dizer, olha, as ideias circulam dessa maneira e a gente pode... Então, os exemplos dele são bem precários, porque obviamente não tinha nem como imaginar o que a gente tem hoje em termos de meme. Mas ele vai falar o seguinte, olha, se entrar na moda, usar o boné para trás, né? Sei lá. Isso vai ser replicado, reproduzido, transmitido e espalhado por meio de um meme. Então ainda não tinha tanto não, na verdade não tinha nada da ideia do meme da internet, né? Da imagem, do símbolo, da figura, do significado. E isso ser espalhado para esse universo gigantesco que é a internet. Mas a ideia já estava lá. O meme, o que é o meme, na verdade? Então, uma definição técnica mesmo de meme. O meme é o gene da cultura. Então, quando a gente replica memes, é como se nós estivéssemos replicando genes. E para que se replica genes? Para procriação e manutenção de espécies. Então, para que se replica e procria memes? Para a manutenção de ideias, de coisas na atmosfera da cultura, né? Então isso é um fato muito interessante que merece ser mencionado, e eu acredito que eu tinha pensado nessas coisas separadamente, mas vai de encontro com a frase do Left Dex, onde ele diz: os bardos modernos são os memeiros, eles podem eternizar as suas vitórias ou espalhar as suas derrotas. E é exatamente isso, ou seja, a replicação do meme significará a manutenção de informação por meio de um símbolo, né? Não é o meme no sentido mais genérico, lá originário do Richard Dawkins, mas é o meme simbólico e magético da rede social. Tem ainda uma outra expressão advinda do Twitter hoje, colocada para mim também pelo Luciano, em que ele diz que o pessoal colocou um novo significado para MAV, né? Então MAV não é militante de ambiente virtual ou militância de ambiente virtual, mas MAV seria menestréis de ambientes virtuais, né? Ou seja, aquele que sintetiza ali numa canção uma mensagem e vai espalhando aquilo por meio da repetição. Então essa ideia de repetição, replicar, a simbologia, reduzir um conceito, uma ideia, ou um sujeito por meio do meme e você replicar isso faz parte, sem dúvida nenhuma, do espírito da nossa época. E qual que é uma grande questão que não pode ser se deixar de falar, se furtar de falar, já que estamos nos propondo a falar de memes para você? É o seguinte, óbvio, alguns memes são mais duradouros que outros, né? O meme ele não é uma coisa... Em geral, ele não é feito para ser uma coisa duradoura, embora alguns acabem se tornando algo duradouro. E tem dois pontos que precisam ser destacados sobre os memes, principalmente nesse sentido de a disciplina dos memes é a nova Inquisição. Primeira coisa, qual é o problema do pessoal mais old school, mais raiz no mau sentido, dos dois lados do espectro político, inclusive, muito mais à esquerda do que à direita, mas isso existe na direita também, não podemos deixar de dizer isso. Qual o problema dessa gente com os memes? Primeira coisa, e isso vem sendo pontuado por esse setor aí, digamos, do debate, desde, como eu disse, lá 2016, Trump, Brexit e toda essa onda que veio posteriormente com outras figuras.
O meme na internet significa descentralização da informação. Então a informação agora ela é espalhada numa escala literalmente universal, que é a internet, de maneira desregulada, descontrolada, anárquica no bom sentido, né? Então um sujeito, um indivíduo qualquer, com a habilidade para fazer isso, e com inteligência também, porque tem muitos memes inteligentes. O humor por meio do meme hoje, ele é, em grande parte, a salvação do humor inteligente. Muito meme traz conceito, muito meme traz referências históricas e culturais aí, que precisam ser levadas em conta. E o que incomoda muita gente com relação ao meme é que essa produção ela está totalmente descentralizada. Ela não é feita pela mídia tradicional, pela mídia oficial, pelo âncora do jornal. Não, essa informação é transmitida de maneira descentralizada na internet por anônimos, né? E replicada aí pelas milhares de pessoas que estão envolvidas nesse universo. Então muita gente é desgostosa com esse universo dos memes, porque os memes significam descentralização da informação. Não existe mais como controlar. Uma vez que a coisa esteja posta, ela se espalha numa velocidade, numa dimensão astronômica e ninguém alcança isso daí. Uma segunda coisa, esses memes, então assim, como eu disse, em geral os memes não são eternizados, mas alguns poucos acabam sendo e acabam virando símbolos. Então eu vou colocar aqui duas coisas. Dois exemplos disso. As manifestações que estão ocorrendo em Hong Kong contra o autoritarismo do governo chinês. Primeiro, a questão do símbolo. Muitos desses manifestantes saem na rua com bandeiras americanas. Por quê? Porque para eles, no entender dele, a bandeira americana não é um meme, evidentemente, mas o que a bandeira americana é? A bandeira americana é um símbolo de liberdade política. Mas eu acho que até o anti-americano consegue concordar comigo nesse ponto. Mas os Estados Unidos, isso, aquilo... Não, beleza, tudo bem. Não importa se isso é verdade ou não. O que importa é que, na cabeça daquele sujeito, aquilo ali simboliza a liberdade política. Né? E o meme representa a mesma coisa. E a gente viu exatamente isso também nas manifestações em Hong Kong, quando alguns outros manifestantes saíram na rua com bandeiras do sapo Pepe. E aí, literalmente, um meme. Mas o sapo Pepe, alt-right, o identitarismo branco dos Estados Unidos. Isso é tudo besteira. Esse grupo, ele usurpou o sapo Pepe. O sapo Pepe existe antes disso e ele é um símbolo que aglutina, que reúne toda essa revolta de uma massa anônima contra o esquerdismo chique, contra a centralização da informação pela CNN, né? O sapo Pepe acabou se tornando um meme símbolo, relativamente aí eternizado, né? Muito mais eterno que outros memes, de liberdade também, um símbolo de liberdade, um meme que virou saído da internet, criado, mantido e espalhado pela internet, que virou um símbolo de liberdade. Então isso é uma coisa a se destacar. Então esse negócio de meme, isso é coisa séria, meu amigo. Isso daí não é brincadeira, mas o pessoal das antigas e que se vê perdido porque não controla e não entende a lógica dos memes, quer proibir, quer te fazer o fato de você compartilhar um meme pelo WhatsApp um crime. Você compartilha, milícia organizada compartilhadora de memes. Isso é absurdo, isso é ridículo. Né? Mas essas pessoas estão descontentes, elas estão desgostosas com informação sendo compartilhada e elas não estarem controlando essa informação. Então, esse foi um Oliver Talk especial, com alguns elementos aí, algumas menções a o meme. Ode ao meme, viva o meme, compartilhemos os memes. Nós não estaríamos aqui hoje sem eles. Destaque especial, nunca esquecido, para Mr. Romanini, produtor das artes do Oliver Talk e de outros podcasts. Mr. Romanini é um grande sujeito, é um grande cara. Compartilhem a sua loja Wake Up Imperium no Twitter, no Facebook. Comprem, sigam-o no Twitter. Enfim, Romanini merece todos
os apoios e aplausos e méritos e reconhecimento que a gente puder conceder a ele. Não deixem de visitar a loja Wake Up Imperium. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi um podcast sobre memes. Em breve estaremos de volta com novidades, novos assuntos, novos temas, novas séries e com o Oliver Club. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André As Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.